Oi, pessoal, tudo bem? A gente está gravando esse vídeo para falar das dúvidas que vocês colocaram nos fóruns, certo? Então, no início, eu comecei respondendo uma a uma das lições ali da 1 a 4, mais ou menos, e aos poucos eu fui vendo que as dúvidas iam se repetindo. E também vi um movimento muito bonito de os próprios colegas responderem as dúvidas, né, de um outro colega. Então, enfim, gostei muito de ver esse movimento. Antes mesmo de eu chegar no fórum para responder, já estava ali, às vezes, né, não sempre, mas já tinha ali um comentário dos colegas. Eu incentivo vocês a fazerem isso, a troca de ideias, né, é muito importante porque a gente se sente mais próximos mesmo, né. Então, eu resolvi, das últimas, tendo em vista ali algumas das últimas lições, por exemplo, as lições 4, 5 e 6, né? Fazer um vídeo selecionando as principais dúvidas que surgiram, tá? Por quê? Porque eu percebi que as dúvidas se repetem, Uh, e às vezes é um pouco complicado de escrever, e às vezes dar o detalhamento que eu gostaria de dar. Então eu penso que talvez um vídeo seja mais interessante, né? Vamos ver qual é o encaminhamento disso, né? Mas a ideia é que vocês continuem postando as dúvidas de vocês nos fóruns, e aí eu vou selecionando, né, pouco a pouco, as principais dúvidas que vão surgindo para fazer um vídeo de revisão, certo? Muito bem. Então, estamos falando, né, das lições 1 a 6, e seleciono aqui as principais dúvidas. A primeira, na verdade, foi uma dúvida que surgiu em relação às seasons, né, em relação às estações do ano, que é lá da lição 1, se eu não me engano, ou lição 2. Havia muitas queixas de vocês que a apostila se referia a determinados meses e há um exercício no Moodle em que vocês tinham, né, que colocar os meses de cada estação e como assim? Os meses estão diferentes, né? Na verdade, não. Eu respondi para muitos de vocês dizendo que o recorte que foi feito foi diferente, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo de spring, que é a primavera. A primavera no hemisfério norte é na mesma época em que aqui no hemisfério sul nós temos o outono, right? Então, qual é o período da primavera? De 20 de março, eu coloquei ali em English, right? From March 20th to June 21st. Então, eu tenho, começa em março, abril, maio, junho, ok? No livro, agora eu não vou recordar qual exatamente, mas no livro vocês têm março, abril, maio, e o exercício da apostila tratava de abril, maio, junho, ou o contrário, algo nesse sentido, né? E eu recebi, assim, nós recebemos muitas reclamações em relação a isso. Eu até pensei em cancelar o exercício, mas na verdade não, né? Porque pensando melhor, eu revisei o exercício e não tinha, na verdade, não tinha como errar o exercício se vocês se atentassem aos meses intermediários, né? Porque se a apostila falava em março e o exercício falava em junho, de qualquer forma, abril e maio estavam ali intermediários e não poderiam se referir a outra estação, né? Pessoal, os exercícios é justamente para isso, assim, para a gente refletir, para a gente, enfim, fazer com que aquele conhecimento seja aplicado e que a gente pense melhor, né, nos conteúdos, problematize esses conteúdos. Então, basicamente, aí eu pensei melhor, disse, não tem como anular, porque não está errado, né? É uma outra forma de refletir em relação a isso. Então, é super importante isso, se desacomodem, né? Porque, né, vocês podem fazer pesquisas no Google, eu já indiquei o Google Tradutor, enfim, né, para questões de pronúncia ou, enfim, alguma tradução que vocês queiram fazer. E a gente tem muitos recursos na internet, né, pra gente ir pensando, desacomodando, e isso é muito bom, porque faz com que, quando a gente tem contato com várias fontes e faz um exercício, e lê, e escuta, a gente consegue aprender de forma melhor, né, esse conhecimento se torna mais efetivo, certo? Então, a principal dúvida ali das primeiras lições foi em relação às seasons, e eu gostaria de esclarecer aqui para vocês
nessa aula de dúvidas, certo? Muito bem, gente. Sobre a segunda dúvida que surgiu bastante também, sobre as prepositions in, on e at. Em geral, gente, esse é um conteúdo que gera muitas dúvidas, tá? Principalmente porque eu não tenho um correspondente, assim, exato, né, de tradução dessas preposições para o português. Então, in, on e at, eu posso traduzir os três por em, às vezes um outro traduzo por as, né? Então, fica um pouco mais complicado. Mas vou tentar sistematizar algumas questões, certo? E vou fazer referência à apostila. Então, assim, principalmente a gente pode falar os principais assuntos de in, on e at, vejam aqui, ó. O primeiro deles se refere a place, lugar, certo? Como é que eu vou usar essas preposições quando eu falo de algum lugar? Muito bem, aqui eu coloquei os exemplos com in, ok? In Novo Hamburgo, in New York, in the pub. A ideia de in é uma ideia de estar dentro, né? Estar nos limites de. Então, quando eu vou falar que eu estou num país, numa cidade, num estado, em geral eu uso in, ok? In the pub, aqui também, nos limites, quando eu tenho alguma referência, né? Fulano está in the pub, eu sei que ele está nas dependências dentro do pub, ok? Aí o at, gente. O at não necessariamente está dentro, mas está em um lugar específico. É um pouco difícil, às vezes, né, de a gente explicar. Mas, por exemplo, at the door, eu estou na porta. Enfim, tô te ligando, cheguei na tua casa, I'm at the door. Tô na porta, né? Não, porque aqui o in seria estranho de ser utilizado, né? Porque tu não tá dentro da porta, como tu estaria dentro da porta. Por isso, at em um lugar específico. At school, por que a gente usa at school e at home? Porque não necessariamente nós estamos dentro de um espaço físico da escola, né? A gente pode estar no pátio, pode estar, enfim, né? E at home também, e já são expressões bastante fixas, né? At school e at home. Então, em geral, se usa dessa forma, com um at. Eu poderia dizer também aqui, vou colocar, at the pub. E aqui, qual é a diferença? A tradução vai ser a mesma se eu disser John is in the pub or John is at the pub. O John tá no pub, certo? Qual é a diferença de eu usar in e usar at? Muito provavelmente a diferença aqui, né? Enfim, não tem uma diferença significativa para o teu interlocutor, né? Mas vai simplesmente dar a ideia para o teu interlocutor da relação, da referência que tu tá tomando, né? Estou in the pub, estou dentro, estou num lugar específico, mas não vai mudar muito a questão da tradução, certo? E on a gente usa em geral para superfícies, né? Então, on the table, for example. Esse é clássico já, né? Muito bem. As preposições in, on e at também são utilizadas para time, ou seja, para tempo, ok? E eu coloquei aqui um lembretezinho da Lesson 3, page 79, porque tem não sei como eu posso chamar isso, mas uma figura bastante ilustrativa de at, on e in, com todos os exemplos, certo? Então, mas de qualquer forma, resolvi sistematizar aqui para vocês, certo? Então, at, eu falo de horas. At 5 p.m., at midnight, at um horário específico, certo? E são os exemplos que eu tenho na apostila. On, gente, é dia. Olha aqui, ó, o erro da prof. On Friday. Friday, os dias da semana, do you remember? Capital letters, né? Letras maiúsculas para os dias da semana. Então, on Friday, on August 7th. Eu botei 2 exemplos. On se refere ao dia, ok? Então, na sexta, na segunda, na terça, a gente vai usar sempre on. E quando eu falar de um dia específico, on August 7th, mesma coisa, é um dia específico que eu estou selecionando, on, ok? E depois in. In eu vou usar quando eu tenho um tempo maior, certo? No qual um tempo
maior, né? Sobre o qual eu tô falando, em geral. Então, assim, ó. In July, no mês de julho. Na primavera, né? In spring, in the spring. Em 2020, in 2020. Então, quando eu tenho um tempo maior, eu vou usar in. Vejam, dá para ter uma ideia em relação à especificidade, né? O at é o mais específico. O on perde um pouco a especificidade, né? At fala de horas. On, dias. E o in pode se referir a um mês, a um ano, a uma estação, certo? Então, basically, that's it em relação a time. Mas eu coloquei aqui, nós temos também as nossas exceptions. Sim, nós temos as exceções, né? In the morning, in the afternoon, in the evening e at night. Ali são exceções, porque são expressões já fixas, certo? Então, eu não posso entrar muito às vezes nessa lógica, né, do mais específico pro menos específico. A gente também tem, vou colocar aqui, que a gente usa in the morning, in the evening, in the afternoon, e a gente usa depois o at night, ok? E agora, a gente passa para means of transportation, ok? Que foi outra dúvida que surgiu nos fóruns. Quando é que eu uso on? Quando eu uso in, né? Ali na apostila, vocês viram a explicação, né? Do on the bus, on the bike, on the subway, se referindo no sentido de que eu tenho que step up, né? Eu tenho que subir nesses lugares e aí eu vou ficar on the bus, on the bike, on the subway. Diferente de in the car e in the boat, em que basicamente eu poderia entender que eu não faço o movimento de subir, né? Mas simplesmente de estar dentro desses veículos, né? Aí vocês podem dizer, tá, mas não faz muito sentido, tu também tá dentro daqueles outros, né? E como assim? Tá muito confuso, é muito detalhe. Eu sei, gente, quando questões de preposição, a gente fica bastante confuso, assim, né? Porque são muitos detalhezinhos mesmo, né? Desses que eu expliquei, o means of transportation, eu acho que tem, assim, gera uma série de dúvidas, né? Porque às vezes a gente pensa, não, mas se tu usa esse critério para dizer on, aqui também poderia ser, né? Mas, em geral, essas preposições são mais usadas também com esses meios de transporte, certo? Aos poucos a gente vai... não sei se memorizar é a palavra certa, mas a gente vai, com a frequência de uso, né, a gente vai conseguindo, enfim, saber melhor quando eu uso um, quando eu uso outro. Mas no início é um pouco confuso mesmo, mas aos poucos, com exercícios, com a exposição de vocês a diferentes conteúdos, isso vai ficar mais claro, certo? Então essa é a sistematização, assim, que eu achei mais ou menos adequada para trazer para vocês aqui. Mas é claro que dúvidas vão surgir e aos poucos, conforme a gente vai estudando mais e a gente vai vendo mais complexidades e mais exemplos, né? Acho que vai ficando um pouco mais tranquilo, né? Essas questões. Então, isso é sobre as preposições in, on e at, né? Que recebemos muitas dúvidas nos fóruns. Muito bem, gente. Então, outra dúvida que surgiu foi em relação a AM e PM para as horas, né? Então, a gente costuma utilizar o sistema, né, de 24 horas. Então, eu digo 9 horas e 21 horas para me referir à noite, né? Mas a gente usa também 9 horas da manhã e 9 horas da noite, né? Então, nós comumente falando em português. E o que acontece é que no inglês, essa coisa das 24 horas, 17 horas, 14 horas, 20 horas, né, não é muito utilizado, certo? Então, eles têm esse sistema do AM e do PM. O que é o AM, né? O AM, ele vai da meia-noite, certo? Até as 11h59 da manhã. E o que significa AM?
AM em latim significa antemeridiem, antes do meio-dia, certo? E PM significa post-meridiem, depois do meio-dia. E vai, então, do meio-dia, certo? Até o que a gente entende por 23h59, né? Às 11h59, né? Da noite. Então, botei exemplos aqui, né? 5 a.m. é 5 da manhã, certo? A gente diria, então, né? Às 5. E 9 a.m. Corresponde às 9 horas da manhã, certo? Então, antes do meio-dia, certo? 5 horas da manhã, 9 horas da manhã. E o PM aqui utilizado com os mesmos números, né? Então, 5 p.m., for example, é o correspondente às 17 horas, ok? Então, dá pra fazer também 17 menos 12, né? Eu tenho as 5 horas, enfim, né? Mas é muito automático pra gente, a gente usa isso direto, né? E 9 p.m. seriam, então, corresponde às nossas 21 horas, né? Então, 9 horas da noite. Certo, gente? Então, muitos de vocês já usam isso no celular, já programam, em vez de aparecer, né, às 24 horas, sei lá, 14 horas, você já tem programado para aparecer 2, né? 2 p.m. Em que medida isso é importante? Dependendo do evento que vocês têm, né? É importante saber em que momento do dia isso acontece, não só às 5 horas. Tá, mas 5 horas quando? Da manhã ou da noite, né? Se tu pergunta pra alguém na rua, né? Tu tá lá, enfim, sei lá, em uma cidade no Canadá, né? Enfim, nos Estados Unidos. E aí tu pergunta, what time is it? Aí a pessoa pode te dizer, it's 5. Né? Daí tu vai dizer, PM or AM? Não, né? Muito provavelmente tu vai ter uma ideia, né? De qual é o período do dia em que tu está, mas às vezes para eventos, essas questões, né? É importante que a gente faça a diferenciação do AM e do PM que conste ali do ladinho, né? Então é isso, gente. Acho que em relação a AM e PM é um conteúdo relativamente simples, porque a gente acaba ainda tendo bastante contato, né? Enfim, em função de toda a tecnologia. Outra dúvida, então, que surgiu foi entre o to be e o possessive, né? Aquela apóstrofe S. Quando eu sei se é o verbo to be, se é a contraction do is, ou se é o possessivo, né? Eu recomendo, gente, que antes vocês deem uma olhada no vídeo da Lesson 5. Aqueles vídeos que eu tenho feito, assim, fazendo um geral do PDF, fazendo um percurso com vocês pelo PDF, que eu falo um pouquinho sobre isso, tá? Mas gostaria de trazer aqui, eu peguei dúvidas que vocês postaram nos fóruns, ok? Então, assim, a pergunta aqui, como é que eu sei? Vincent's Victor's father. Como é que eu sei se o primeiro apóstrofe S aqui é verbo to be, ou se é possessivo, e se o segundo é verbo to be, ou se é possessivo? Muito bem. Assim, uma dica que a gente pode utilizar, né? Vamos tentar organizar essa frase colocando o verbo to be na full form dele, né? Na forma integral dele. Então, eu fiz isso no primeiro apóstrofe S e depois no segundo. Vamos ver qual faz mais sentido, né? Então, olhem aqui esse exemplo em verde. Vincent is Victor's father. Faz sentido para vocês? Aqui estou dizendo que o Vincent é o que, gente? O Vincent é o pai do Victor. Olhem como é essa leitura. O pai do Victor, não é o Victor do pai, certo? A leitura, gente, vem antes do que é possuído, certo? O pai do Victor, ok? Faz sentido isso? O Vincent é o pai do Victor, ok? Faz sentido, né? Sim, fica bem essa frase. Muito bem. Agora vamos tentar fazer de outro jeito. Vamos tentar fazer com que o verbo to be seja o que está depois de Victor, ok? Eu tenho como dizer, a tradução disso seria o Victor do Vincent, porque vejam a leitura, certo? Eu coloco
Porque eu acho que muita gente tá confundindo na leitura, tá dizendo o Vincent do Victor, porque é o que vem antes, e em geral é a ordem do português, né? Mas não, eu digo antes o que vem depois. Então, o Victor do Vincent é pai. Faz sentido pra vocês essa frase ou tá um pouco estranha? Tá estranha, né? Então, o que que acontece? O primeiro apóstrofe S é o verbo to be, né? Então, a interpretação correta é essa que eu coloquei em verde já, né? Então, o Vincent é o pai do Victor, ok? Então, o primeiro apóstrofe S se refere à contraction do verbo to be e o segundo apóstrofe S é o possessivo, certo? Acho que fazendo esse desmembramento no início facilita para vocês. Depois, gente, como eu falei já em relação às outras perguntas, vocês vão tomando isso como mais automático, vai ser mais simples de vocês já visualizarem, isso aqui é um possessivo. Mas essa é uma dica que eu dou pro início, certo? Quando a gente ainda tá, como é que eu faço essa leitura, né? Quando eu tenho dois ali do lado. Vejam se faz sentido uma leitura com o verbo to be ou se faz mais sentido a leitura com o possessivo, certo? Eu quero trazer mais um exemplo aqui que foi colocado no fórum, uma dúvida, né, no fórum. Então, nessa atividade, né, Family Charades, a frase She is my daughter's aunt. She is my... Gente, o que é She is my daughter's aunt? Vamos para a leitura. Ela é a tia da minha filha. Ela é a tia da minha filha. Então, o que ela é a minha? Se ela é tia da minha filha, provavelmente ela é minha irmã, né? Ou minha cunhada, enfim. Mas aí vocês tinham as opções ali no exercício, certo? E aí, o que essa pessoa traz, né? Essa estudante traz no fórum? Está informando que a resposta correta é sister. E é mesmo, né? Minha irmã. Mas traduzindo, está pedindo a filha da minha tia. Não, como é que a pessoa fez essa leitura? Ela leu antes o daughter, né? Filha da tia, como a gente leria em português, mas muita atenção, eu antes leio o que vem depois do apóstrofe S, né? É a tia da filha, ok? E aí ela colocou cousin, que seria a prima, né? Então, aqui uma sinalização de o gabarito não está certo, mas o gabarito está certo, tá? Eu acho que é uma dificuldade que a maioria das pessoas tem quando chegam nesse exercício de leitura, certo? Então, a leitura vem antes o que vem depois do apóstrofe e depois o que vem antes, tá? Não é aquela leitura linear que nós faríamos como no português, assim, né? Então, às vezes a gente se apoia muito no português e acaba tendo algumas dificuldades, tá? Então, só gostaria de chamar a atenção de vocês em relação a isso. Bem, então vamos para a última questão que eu selecionei, né, do Fórum de Dúvidas, que é sobre family members regarding gender, tá? A questão é o gênero, ok? Então, eu recebi algumas mensagens falando de erros nos exercícios, como assim... e aí eu gostaria de esclarecer uma coisa que talvez não tenha ficado claro, assim, na apostila, né? Son e daughter, né? O que é son? Son é filho masculino, certo? E daughter, filha feminino, ok? Então, se, por exemplo, tu tiver um filho e uma filha, tu não tem como dizer eu tenho two sons... E ainda assim, tu não tem como dizer eu tenho two daughters, né? Porque tu tem one son e one daughter, ok? Mesma coisa, gente, com brother e sister, ok? Brother, irmão masculino, sister, irmã feminino. Então, tu não pode dizer, se tu tem, por exemplo, duas irmãs e dois irmãos, tu não pode dizer, eu tenho four brothers. Não, porque quando tu diz tenho four brothers, as pessoas vão entender que tu tem 4 irmãos homens. Se tu disser I have 4 sisters, as pessoas vão entender que tu tem 4 irmãs mulheres. Então, nesse caso, se tu quiser utilizar essas palavras, tu tem que especificar. I have one son and one daughter. I have 2 brothers and 2 sisters, ok? Mas há palavras que são genéricas.
E eu coloquei exemplos aqui, ó. Child e children. Vocês podem dizer, I have one child. Eu tenho um filho ou uma filha, não sei. Porque child, vocês lembram, né? Uma tradução é criança, né? Então, quando vocês utilizam child, eu não sei se vocês têm, né? Um menino, uma menina, enfim, certo? Então, child tem o gênero neutro ali, né? E children é o plural, vocês lembram, né? Children é o plural de child. Então, eu tenho my children, né? Oh, these are my children, né? Esses são os meus filhos. E aí pode ter menino, menina, né? Que children engloba, enfim, os dois gêneros, ok? E para irmão e irmã, uma outra palavra que vocês podem utilizar é sibling, né? Sibling, one sibling or more than one siblings, ok? Daí o plural é com um S, certo? É um plural regular. E aí, sibling, eu não vou saber dizer, né? O sibling é genérico, não sei se é um irmão ou uma irmã. Então, se tu tiver, por exemplo, 2 irmãos e 2 irmãs, tu pode dizer I have 4 siblings. E aí tu engloba todos, porque aqui não tem diferenciação de gênero, ok? E uma outra pergunta também que surgiu em relação a family members foi groom e fiancé, né? E bride, a diferença, né? Primeiro, a questão do fiancé aqui e fiancé aqui. Essa palavra, gente, vem do francês, né? Então, é por isso até que, inclusive, vocês veem que tem acento gráfico, né? Porque no inglês as palavras não têm esses acentos gráficos. Mas aquelas que se incorporaram, né? As palavras estrangeiras que entraram no inglês mantém, né? E algumas do francês, enfim. Essas, por exemplo, são exemplos do francês, né? A marcação aqui é o mais um E é feminino, né? Então, aqui é a noiva e aqui seria o noivo, ok? Mas aí a pessoa pergunta, tá, mas qual é a diferença? Eu tenho groom e bride, que a gente escuta, né? Enfim, também nos filmes e nos seriados. Groom e bride é ali no dia do wedding, né? Wedding day, no dia do casamento, é o noivo e a noiva ali. E o fiancé, né, já é mais utilizado, né, enfim, a partir do momento em que se resolve noivar, né, enfim, aquele período de tempo antes do casamento. E no português a gente não tem diferença, né, noivo aqui, noivo no dia do casamento também, noivo, noiva, né, mas o inglês ele tem essa diferenciação, certo? Então, era isso, gente, em relação às principais dúvidas dos fóruns, certo? As outras eu respondi, enfim, por escrito, né? Mas achei melhor essas fazer por vídeo, até porque achei mais interessante de ter um pouco mais de liberdade de falar e de dar exemplos também, certo? Então, a gente vai continuar nessa sistemática. Continuem deixando as suas dúvidas, que eu vou selecionando, né? Vejo que muitas se repetem, então vou selecionando as principais dúvidas para fazer um vídeo para vocês, enfim, para preparar vocês, né? Também para os exercícios, para as avaliações que vocês vão fazer, ok? Então é isso, gente. Foi um prazer e desejo a vocês um bom teste, né? Good luck, boa sorte para todos vocês. E continuamos no curso, ok? Bye, see you!